Não é só a Wicca ou só as práticas mais mágicas religiosas. Um católico, quando está acendendo uma vela, ele está fazendo magia. Ele está acendendo uma vela para um santo para mudar a sua vida, não é verdade? Para transformar. Através da sua vontade, aquilo é uma magia. Um pai de santo, quando está fazendo uma oferenda para os seus orixás, está fazendo magia. Um bruxo, quando está fazendo feitiço, está fazendo magia também. Tá? Só que o que distingue, né, a Wicca das outras religiões é que a gente não tem grandes orações que nós fazemos com palavras. O ato em si é a nossa maneira de orar, é a nossa maneira de rezar. O ritual. Então a gente diz que a arte de fazer o feitiço é a nossa oração. Então, quando nós estamos ali fazendo os nossos rituais, nós estamos orando. Aquilo é a nossa maneira de orar, aquilo é a nossa maneira de rezar para uma divindade. O feitiço é a nossa oração. E aí o feitiço, qual é a função primordial do feitiço, né, de um ritual? O feitiço é a arte prática do ritual, né? É a gente fazer um alinhamento perfeito entre nós e o divino. Na Wicca, nós acreditamos que nós, seres humanos, somos seres tripartidos. O que significa? Significa que nós temos uma dimensão lógica, que é o que a gente chama de eu emocional, ou eu discursivo, self-discursivo, algumas pessoas chamam dessa maneira, que é essa parte minha aqui que está falando com vocês agora, usando a lógica, é a parte nossa que vai no banco, que a gente usa na maior parte do nosso tempo, no nosso dia a dia. A gente tem o nosso eu emocional, que é a nossa parte... Obrigado. Que é a nossa parte que reage às emoções. E essa parte nossa, ela é simbólica. Ela também reage aos símbolos que despertam as nossas emoções. E aí a gente tem uma terceira parte nossa que nós chamamos de eu divino, que é a nossa parte mais sagrada, a nossa parte mais divina. Então, essas três partes de nós vivem dentro de nós. Quase como se fossem três pessoas com pensamentos, desejos e realidades diferentes vivendo na mesma casa. E pior do que isso, falando línguas completamente diferentes, né? Um fala uma língua, outro fala outra. Então elas não se entendem. E aí a gente acredita que toda origem, né, da infelicidade, de nós não conseguirmos realizar as coisas quando nós colocamos o nosso intento, a nossa intenção para uma determinada situação, é porque essas três partes nossas estão em desalinhamento. Elas não estão trabalhando como se fosse uma equipe, não é? O ritual, ele faz o quê? Ele coloca essas três partes nossas em profundo alinhamento, criando aquilo que a gente chama de a união das almas, ou a união dos eus. Fazem com que essas três partes nossas desejem a mesma coisa ao mesmo tempo. Por quê? Porque o ritual ele tem a função de comunicar para o nosso eu emocional, que é quase como se fosse a nossa criança interior, o nosso self jovem, aquilo que o eu lógico deseja. E esse eu emocional, ele é um intérprete. Ele estabelece a comunicação entre o meu eu lógico e o meu eu divino. É a única parte minha que fala as duas línguas, que fala os dois idiomas, né? E por isso que o eu emocional, ou a criança interior, ela se vale de símbolos. Se você olhar, todas as religiões do mundo são simbólicas. Tem cores, aromas, cheiros, né? Símbolos, porque isso se comunica com essa nossa parte emocional. E a nossa parte emocional é verdadeiramente a parte intermediária entre a razão, não é? E a nossa própria emoção. Se eu olhar um símbolo, um coração, por exemplo, eu vou conseguir racionalizar que aquilo representa o amor em alguma dimensão, não é? Apesar de ele ser um símbolo, tá? Então o ritual é uma linguagem simbólica que tem a função de comunicar para o nosso eu emocional aquilo que nós queremos transformar, de maneira que eu consiga convencer essas três partes minhas de desejarem a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando eu consigo fazer isso, eu produzo aquilo que nós chamamos de milagres, né? Eu consigo criar realidades que seriam possíveis de serem realizadas. Eu consigo criar o possível a partir do impossível. O ritual, a magia tem essa função. É basicamente isso. Muito, muito interessante. É interessante porque esse conflito ele é bem diário, assim, né? Esse conflito. A gente, inclusive, viveu muito aqui, né, Guru? Ah, sempre. A gente estava em conflito, esses três eus dentro de nós. 6 eus? Esses 6 eus que a gente tinha estavam conflitando, porque daí tinha uma parte, por exemplo, que falava assim, não, pô, eu sinto que esse programa vai dar certo, eu tenho um sentimento, que é uma emoção.
Mas o meu eu lógico diz que Racional não vai aqui. dar. É. E aí ficava aquela coisa conflitando. E aí, guru, o que você acha? Não é? Aí tem que fazer magia para Aí a gente convencer. ficava tentando descobrir qual que é qual eu Lado nosso funcionava. tava mais certo. Então, eu tô falando do ritual, não é? Que o ritual dá para fazer isso, mas a gente pode fazer isso de uma maneira meditativa. Conhecer esses 3 eus é uma coisa extremamente importante. E esse conceito dos 3 eus não está somente presente na bruxaria. Ele está presente Não, em claro que diferentes não. tradições espirituais. Sim. Até na psicologia, se você Com for certeza. pensar, né? É. E de ego superego, é uma forma de você tripartir É. a nossa maneira de pensar, de existir, de sentir, não é? Você vai ver, por exemplo, no candomblé você tem um conceito de ori, que é a cabeça. Ori também é tripartido. No xamanismo havaiano, você também vai ter o conceito do ser como um ser tripartido. Em diferentes culturas, em diferentes lugares do mundo, eles vão entender o ser humano como um ser que trabalha, que atua, que sente e pensa em 3 dimensões. Então, se conhecer e conhecer exatamente o que cada uma dessas suas essências deseja para você nesse momento, é uma maneira de você produzir esses milagres na sua vida. Porque, com certeza, nesse momento, o seu eu emocional quer uma coisa, o seu eu lógico quer outra, e o seu eu divino quer outra. Então, o que acontece? Quando a gente... essas 3 partes nossas estão querendo 3 coisas diferentes ao mesmo tempo, a gente só encontra desencontros na nossa vida. Tudo dá errado. Porque o seu eu... Todos nós já passamos por situações assim, não é que emocionalmente você quer alguma coisa. Você está querendo, você deseja alguma coisa, mas racionalmente você sabe que você tem que fazer outra. Né? Não é sempre que a gente pode corresponder às nossas emoções, mas parece que o universo está te levando para outro lugar. Que nenhuma dessas 2 partes suas estão querendo ou desejando, não é? Quando isso acontece, a gente enfrenta os problemas da vida e os desencontros da nossa existência. Então, o segredo da gente ter uma vida feliz, próspera, e a gente tá de bem com a gente mesmo, é aprender a falar a língua dessas 3 dimensões nossas, fazendo com que elas trabalhem como uma equipe, não como adversárias. Né? E a magia é uma das maneiras da gente fazer isso. É uma das formas. Entendi. Eu gostei muito dessa sua explicação porque o conceito que a gente tem da magia é algum tipo de transformação espontânea que ocorre de uma forma inesperada ou inexplicada. Isso é milagre, né? Mas aí que tá. Porque tudo isso que você está comentando, não é? Essa reconexão com os 3 eus, quando a gente consegue chegar nesse ponto, né, de conectar o eu da razão, o eu emocional, o eu espiritual ou divino, efetivamente, nesse caso, você, enquanto existência, se torna o elemento co-criador deste milagre. Sim. Que não é espontâneo. Porque você fala, não, eu vou fazer aqui, eu vou botar um caldeirão com um olho de sapo, não sei o quê, uma zeba e puf, vai dar um negócio. Mas na verdade o que é? O ritual todo está transformando este indivíduo que pratica o ritual, que se alinha com esses 3 eus e torna um milagre possível. Então, se a gente for considerar, pegar um exemplo prático aqui, nosso, né, porque para ficar mais fácil das pessoas entenderem, esse programa aqui, nosso, não é? Esse programa, quando a gente começou, a gente estava com os nossos 3 eus desalinhados. Aí era conflito, era incerteza, era dúvida, aquela coisa toda. A partir do momento que a gente começou a aprender, se aceitar, né, se autoconhecer melhor, o público também, a audiência começou a aprender junto com a gente, todo mundo criando uma egrégora, a gente conseguiu criar uma conexão entre os 3 eus aqui. E aí, uma harmonia, né? E aí a gente entende que, deu esse milagre. Mas isso é uma cocriação nossa. Isso é magia. Isso é magia. A magia isso. não só necessariamente ela é um ato físico, né? Um ato especificamente prático. Mas uma coisa que é importante a gente salientar, e eu sempre brinco com as pessoas, o que é fazer magia? A magia é brincar de ser Deus. Né? Quando a gente faz magia, a gente está brincando que nós somos o Deus da nossa existência, da nossa vida. Então, na Wicca, por exemplo, isso acontece de uma maneira muito efetiva para você entender o que significa a prática mágica em si, né? O que ela representa, qual é a grandiosidade desse processo. Todo ritual na Wicca, ele acontece dentro de um círculo mágico. Então sabe aquele círculo de magia que a gente vê, o mago fazendo aquelas invocações, né? A prática mágica da Wicca, ela acontece dentro de um círculo, porque para nós o círculo é o nosso templo.
a gente não tem templos religiosos, né? O nosso templo é a própria natureza. Então, cada ritual nós sacralizamos uma área para fazer os nossos rituais. O que representa esse círculo mágico? Esse círculo mágico, ele é exatamente, vou até ser redundante, né? Mas ele é circular porque isso representa o mundo, o planeta. Uhum. Tá? Então nós estamos criando naquele momento o nosso planeta, o nosso mundo perfeito, né? Após eu lançar o círculo mágico, o passo seguinte é eu invocar as forças dos elementos da natureza. Então eu me volto para cada um dos quadrantes da natureza, para o norte, para o leste, para o sul e para o oeste, e nós acreditamos que em cada um dos quadrantes existe uma concentração maior da força de um determinado elemento da natureza. Então quando eu me volto para o norte, eu invoco a terra. Quando eu me volto para o leste, eu invoco o ar. Quando eu me volto para o sul, eu invoco o fogo. Quando eu me volto para o oeste, eu invoco a água. É como se eu estivesse trazendo aqueles elementos para dentro do meu mundo, para dentro do meu universo. É a invocação dessas forças, desses elementos. Mas esses elementos, eles não são somente os elementos físicos em si. Eles representam também elementos espirituais, metafísicos. O ar que eu estou invocando, né, no leste, é a minha mente. Então, eu estou trazendo a minha mente para aquele momento, a presença da minha mente para aquele lugar, né? O fogo é a minha vontade, é a minha garra, é o meu vigor, Desejo. é o meu desejo, é a minha paixão. Então, estou colocando a minha paixão no centro daquele processo. A água é a minha emoção, é o meu sentimento, né? É o equilíbrio do meu próprio ser. Eu estou trazendo isso para dentro da minha prática, do meu ritual. E aí, então, eu tenho o norte, que seria a terra, que é o plano físico. É onde eu quero ver tudo isso se materializando, se concretizando e se realizando. Então, a prática mágica, na realidade, ela é uma prática simbólica. Quando eu estou invocando essas forças, esses elementos, não são forças somente sobrenaturais. É aquilo que também está dentro de mim. Então, naquele momento do meu ritual, quando eu estou invocando ali o elemento ar, eu vou pensar, como é que eu posso mudar a minha mente, transformar a minha mente? O ritual é um momento de reflexão, é um momento de meditação, né? E aí, dentro desse mundo perfeito, que é o meu próprio círculo, eu transformo o meu pensamento, a minha emoção, o meu sentimento, para me alinhar com o meu desejo, para criar ao meu redor um campo vibracional que vai fazer com que eu atraia exatamente aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Então a magia, ela transforma a minha própria vibração. E aí que entra a questão simbólica que eu estava falando. Por exemplo, quando eu... Por que a gente usa uma vela para fazer um ritual? Eu acendo lá. Uma vela cor-de-rosa, vermelha, aí a gente sabe, né? Que o rosa é para amor, o vermelho é para força, o verde é para cura, não é? Porque, na realidade, quando eu estou visualizando aquela vela, quando eu estou usando aquela vela e o meu olho visualiza aquela cor, a minha mente, ela começa a trabalhar para que essa mesma cor, ela seja emitida pelo meu campo vibracional. E é aí que acontece a interação, é aí que eu crio um magnetismo. Se eu vou fazer um ritual de amor, estou usando lá pétalas de rosas cor-de-rosa, estou usando um altar cheio de coisa cor-de-rosa, um pano cor-de-rosa, uma vela cor-de-rosa. Automaticamente, quando eu estou visualizando aquela cor, o meu cérebro ele vai trabalhando para que o meu campo vibracional emita aquele mesmo padrão, emita aquela mesma corrente, ou seja, emita aquela mesma cor. E aí, o que acontece? Quando eu saio na rua, outras pessoas que estão com a mesma aura, ou seja, procurando amor da mesma forma que eu, se sentem magnetizadas pelo meu campo magnético. É a ressonância. É uma ressonância. É isso que é magia, né? Não é fazer milagres, produzir efeitos, né, pirotécnicos. Muito pelo contrário. A magia ela é muito científica na realidade. Né? Ela é o poder de transformar o próprio indivíduo que a pratica. Exatamente. Né? É muito racional e muito científica de certa forma. Né? Interessante. Você falou um negócio do círculo agora. Eu lembrei daqueles filmes que eu assistia de assombração, que o fantasma ele tá vindo correndo, aí a pessoa pega um pote de, sei lá, de
pó de cimento, sei lá, A chave mestra? deve ser isso, é. Aí a pessoa faz correndo um círculo assim, em volta de sal, sei lá. Isso. Aí o espírito bate assim naquele negócio. De onde surgiu essa história? Olha, a chave mestra, ela se baseia no voodoo, né, americano, que é aquela prática mágica, especificamente que surgiu ali nos Estados Unidos, que é uma mescla das práticas da Jamaica, das tradições africanas, um pouquinho de elementos do próprio protestantismo, que criou o que é o voodoo, né, que parece com voodoo, mas não tem nada a ver com voodoo, é o voodoo. Voodoo, isso. Temos que chamar alguém de voodoo aqui, hein, Guga? E voodoo também. E voodoo também. Estamos procurando, indique-nos no Instagram, @zegracaparanormal.corp. E aí a chave mestra traz esses elementos dessa prática de magia. E aí não é cimento, é aquela... Tijolo? É o tijolo moído, transformado em pó. Acho que é isso. Que, de acordo com o voodoo, tem a capacidade de afastar os espíritos, né? Mas se você pensar em termos simbólicos, o que representa o tijolo? O tijolo representa a sua habitação, representa a sua morada, representa os seus limites, não é? O muro não representa exatamente isso, até onde uma pessoa pode chegar? Então, em termos mágicos e simbólicos, quando você coloca o pó do tijolo ao seu redor, é como se você estivesse emitindo um símbolo para as forças espirituais que você está dentro do seu domínio, que você está dentro do seu próprio muro, que nada vai conseguir atravessar aquilo ali, a não ser que com a sua autorização, né? Porque a prática mágica, ela é simbólica. Ela é símbolo, ela é basicamente símbolo. Cara, a chave mestra. A chave mestra. Por que será que eu assisti esse filme? Cara, você sabe que é um dos filmes que eu mais gostei e que mais me surpreendeu no final, porque eu não achava que o final era aquilo. O que é mesmo a história? O final era uma entidade? O que era? No final, eles trocavam de corpos, lembra? O espírito entrava no corpo de um casal para continuar existindo. É verdade! Eu esperava tudo, menos aquele final. É um plot twist, é verdade. Me surpreendeu demais. Mas acho que no final deu certo, o espírito eles conseguiram trocar lá, né? Trocou, deu certo. Muito legal o filme, vale a pena pra quem tá vendo aí, ó. Chave mestra. Assista. É um filmão de suspense meio terror. É verdade. E pra conhecer um pouquinho do voodoo americano é interessante, né? O Papa Justify, lembra? Do Papa Justify, do disco que ficava tocando? Com cânticos do voodoo. Aí ele colocava o disco e ficava tocando os cânticos para fazer o ritual de transferência da alma, que era o disco, o LP do Papa Justify, que era um grande mestre do voodoo. Era bem legal. Que interessante. Era o pequeno Sherminator ainda nessa época. É meio antigo esse filme, não é? Deve ter uns 20 anos. Então não tanto. Nossa. Não, de 2005. Mais ou menos quase 20 anos. Então nem tanto. Então não era tão pequeno. É, legal. Eu Mas é lembro muito bom o filme. É um dos meus filmes de terror predileto. Vou assistir de novo. Só É muito bom. É. Pra dar uma relembrada. Pra relembrar. Era legal, mas agora... Muito bom. Aí você vai ver lá o Papa Justify, tinha uma invocação, lembra? Que ficava tocando e os tambores e tal, papapá. E aí trocava o corpo, né? Fazia uma troca de corpos ali. Você já viu isso na vida real? Não. Mas legal. Seria ótimo se existisse, né? Ninguém morreria. Nunca vi. Nunca vi. É que nesse caso todo mundo morre, porque quando ela troca de corpo, ela tá causando uma morte prematura de uma alma. Ela deixa o corpo das pessoas que estavam velhas, lembra? Era um casal de velhos, e aí eles fazem a transmigração pro corpo de um casal jovem. É verdade. Porque já estavam quase morrendo, né? E o casal, na realidade, que são os espíritos, eram os donos da casa originais. Que a mulher ia morar, ou era empregada, não me recordo direito, mas era uma coisa mais ou menos. É um bom filme mesmo. Agora, analisando assim, é interessante. Incrível, né? Mas para você ver, né, como que é a questão do símbolo. Todo mundo acha que o elemento em si tem o poder, não é? Tipo, vou pegar o pó do tijolo e vou jogar, ele tem poder por si só. Não é o que ele representa, é o que o símbolo representa. E tudo em magia é da mesma maneira. Não é o que o símbolo representa. Por exemplo, quando a gente começa a fazer um ritual de Wicca, a gente vai ali e consagra a água e o sal. E nós misturamos o sal com a água. O que isso representa? Isso representa o oceano primordial de onde surgiu todas as coisas. Né? Que está dando nascimento ao mundo na forma do círculo. E aí eu pego essa água e eu consagro o meu círculo com essa água, representando esse oceano primordial que está dando nascimento àquilo. Então, todo ritual, na realidade, é uma cerimônia puramente simbólica. E se você não conhece o símbolo, você não extrai o máximo do poder daquele ritual.
Porque é importantíssimo você estar alinhado com o símbolo, né? Para que aquilo fale com você, fale com a sua mente simbólica, né? E aí que você muda, que você altera a sua consciência. Que você chega em um estado alterado de consciência. Porque para quem não conhece, por exemplo, vai olhar aqui, sei lá, um cone do poder. Isso. Aí eu vou falar aqui, não, ok, não, para mim não significa nada. Cone do poder. É como a gente eleva a magia. Todo ritual, no final do ritual, a gente pega e nós dançamos e cantamos ao redor do feitiço. Né? Por exemplo, se eu vou fazer o feitiço com essa vela é o meu feitiço. Eu vou jogar aqui todo o intento, minha vontade para essa vela. Vou acender essa vela, vou colocar alguns símbolos aqui. Aí no final do ritual, o que a gente vai fazer? O que o grupo de bruxos faz? Dança e canta ao redor dessa vela. E aí nós visualizamos uma energia em forma de cone subindo aos céus, sendo enviada para o universo. Isso é o cone de poder. É assim que surgiu a figura do chapéu da bruxa. O chapéu da bruxa é um símbolo do cone de poder que é elevado no final do ritual. Aí você tem que virar um corte, é muito bom. É verdade. Como surgiu o chapéu da bruxa. Pra virar, é assim que surgiu Aqui, o chapéu surgiu da aqui, ó. Pega aqui na câmera do guru. Na realidade é o símbolo Cadê? do cone, porque o que É. acontece? As pessoas que têm uma capacidade de visão, né, que são clarividentes, elas viam apenas um cone acima da cabeça das pessoas, então se parece com um chapéu. Muito bom, muito bom. Falando em vela, né, Ale? Temos Falando nosso em vela. presente aqui, ó. Já saquei aqui da nossa mesa mágica pro Claudinei, da Bruxarina _ velas aromáticas aqui, ó. Ah, e é pra mim? Pra você. Nossa, que legal! É, as velas mais aromáticas Tá de cheirando aqui, todo tá chato, tá cheirando. É maravilhosa. Você vai Tem ganhar várias presente Agora aqui, eu vou ó. ficar cheirando as velas. Já vamos fazer uma feitição com ela. hein? É. Ó, A Bruxarina aí obrigado, bruxarina. sempre manda as velas mais incríveis aí. Nossa, cheirosíssima, tô sentindo o cheiro dela. Inclusive a gente fala que é, né, é uma alquimia. E é Tem aí, mesmo. pra compor. É. Né? Inclusive, pode até ligar essa velhinha aqui, Da né? Bruxarina, né? Poder transformador. Eu vou lançar o desafio aqui, vamos lá? Qual- Desafio? Do tarô. Lanço ou não lanço? Isso faz o que você quiser, Guru. Então, você vamos tem lá. você tem sua intuição aqui, A minha poderosa. intuição poderosíssima diz, eu já tinha combinado claramente com o Claudinei, se você quiser aqui, ó, no final dessa entrevista, as 5 primeiras pessoas que mandarem superchat acima de R$100, as 5 primeiras pessoas que mandarem acima de R$100, com o nome, o seu nome completo, a sua data de nascimento, vou falar de novo, o seu nome completo, sua data de nascimento, com uma pergunta objetiva, saúde, amor, profissão, qualquer coisa assim, vou conseguir o emprego? Amor, vou ficar nesse namoro? É uma pergunta objetiva. Mandando o nome completo, mandando a data de nascimento, mandando a pergunta objetiva com o superchat acima de R$100, o Claudinei vai tirar aqui e vai responder para você com o novo tarô de Waite, que é muito legal. E vocês já viram aqui durante toda essa entrevista que ele tem muito conhecimento. Então eu propus para ele, para fazer esse desafio, a Sandra Augusto, JW, eles vão colocar lá no chat que eles são os moderadores e o Vagnão pode fixar isso aí. Então vai rolar e vai ser bem bacana. Não perca esta oportunidade, mas a gente vai continuar com o nosso papo aqui, que está muito bom. E ó, Guru, eu não faço pra ninguém, hein? Porque eu não jogo mais. Não joga